Ainda sobre o aspecto do Bolsonaro, a gente tem falado muito sobre os direitos, né? O PL suspendeu o pagamento do salário dele, justamente porque os direitos políticos dele foram cassados. Mas a aposentadoria dele vai continuar sendo paga. Bolsonaro vai continuar recebendo essa aposentadoria de R$ 41 mil por mês da Câmara dos Deputados. Além dos direitos que ele tem como ex-presidente, né? Ele tem direito a 2 carros com motoristas, tem direito a 8 assessores. Do ponto de vista jurídico, tá certo isso? Uma pessoa que foi condenada pelo crime que foi condenado por tentar um golpe, né? Ele continuar recebendo esses benefícios? Olha, Fabíola, não é exatamente a minha área de especialidade, né? Eu sei que existem hipóteses de anulação, né, da aposentadoria, mas geralmente isso decorre de um ilícito funcional atrelado àquele cargo, né? E os crimes que levam Bolsonaro à cadeia hoje têm a ver com o exercício da presidência. Então, um dos valores constitucionais importantes é o da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas. De novo, não é minha área, mas a minha intuição é que ele adquiriu essa aposentadoria pelo exercício de diversos mandatos parlamentares, inclusive, né? Acho que talvez 7, né? E os delitos pelos quais responde agora não guardam relação com isso. Então, me parece que ele manterá essa aposentadoria sim. Quanto aos privilégios, né, enquanto ele estiver cumprindo pena, me parece que eles não terão aplicabilidade concreta, como motorista, né? Mas talvez neste campo, porque então os crimes né, pelos quais condenados tinham relação com a sua posição de presidente da República, talvez essas benesses possam ser sim removidas. Davi Tangerino, muito obrigada por estar aqui no nosso All News nessa manhã de sexta-feira. Um bom dia, bom trabalho. Bom dia, é um prazer. Quer dizer, eu já falei bom trabalho, nem sei, já vai sextar ou não? Ainda tem muito trabalho para hoje? Eu estou de camisa social, ainda tem muito trabalho por hoje. Não, mas o pessoal acha que depois ele está de camisa social, mas já está de bermudão e chinelo. Não, só que não. Ainda não, mas vou chegar lá. Boa. Obrigada, professor. Até. 10h52. A gente segue aqui no nosso All News e a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o salário de Bolsonaro cortado no PL. O Partido Liberal informou que suspendeu o salário e as atividades partidárias de Bolsonaro. Ele recebia um salário de R$ 42 mil e ocupava o cargo de presidente de honra do PL. E na decisão, o partido dele, o PL, citou a suspensão dos direitos políticos e a condenação pela trama golpista e mencionou a lei dos partidos políticos, que prevê o cancelamento das atividades partidárias em caso de perda de direitos políticos. E aí o presidente do PL disse ao UOL que está cumprindo a lei, né? O líder do partido na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, disse que a decisão foi tomada depois de um alerta de um dos advogados do partido, para não abrir mão da margem a eventuais sanções. O cargo de presidente de honra ficará vago. Tá correto, né, Josias? Imagina a gente pagando um salário de R$ 41 mil, porque R$ 42 mil que a gente que paga esse salário, não é isso? Sem nenhuma dúvida. O salário pago pelo PL, em verdade, sai do fundo partidário, que é dinheiro público, dinheiro dos brasileiros, né? Em democracias mais modernas, mais maduras, Fabiola, mais maduras do que a brasileira, quando deseja colocar um político para trabalhar, o eleitorado simplesmente lhe sonega a reeleição. Aqui nós não temos nem esse privilégio, porque o Bolsonaro, derrotado nas urnas, ele não pode fazer nada, porque ele é um político profissional. Ele se fez, depois de desonrar o posto militar, planejando um atentado no Rio de Janeiro contra uma adutora. Ele foi lá submetido a um julgamento no Superior Tribunal Militar, fizeram um arranjo para colocá-lo para fora do Exército pela porta lateral, e desde então ele está aí há mais de 3 décadas na política. É um político profissional, nunca produziu um palito de fósforo e, no entanto, enriqueceu na política. Já fizemos nós mesmos aqui reportagens sobre o patrimônio imobiliário da família Bolsonaro. É uma família muito pujante economicamente e, como disse, nunca produziu um palito de fósforo. E o eleitor, tendo empurrado
o Bolsonaro para uma vida laboral, útil, poderia trabalhar, mas ele não sabe o que fazer. Ele só tem existência política. Agora, foi condenado, praticou crimes contra a democracia e não faz nexo que um partido político continue remunerando o Bolsonaro em cana. Aí já está o líder, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, dizendo, não, já informamos a ele que ele não ficará desamparado. Havendo necessidade, nós vamos socorrê-lo, faremos uma vaquinha. O Bolsonaro não existe fora da política. Agora, é pouco, Fabiola, porque o PL continua pagando o aluguel do Bolsonaro, continua pagando salário para Michele Bolsonaro. O PL continua assegurando guarida para que a família Bolsonaro prospere na política. Então, é muito pouco, mas é o que dá para fazer, né? Isso daqui seria um escárnio se fosse mantido. O Bolsonaro preso e o partido pagando mais de 40 mil reais de salário com dinheiro extraído do bolso do contribuinte, não faz nenhum sentido. Agora, ele será submetido no ano que vem, ele e os outros generais, ele, capitão, os generais, o almirante, que também se enrolou nesse complô do golpe, serão submetidos lá a um julgamento no Superior Tribunal Militar, que deve resultar, se o Brasil for um país lógico, alguém que praticou tentativa de golpe, foi condenado pela Suprema Corte, passará por um ritual de desonra, perderá a sua patente, mas continuarão esses oficiais, Fabiola, mesmo que percam a patente, continuarão alojados embaixo da marquise do Tesouro Nacional, porque os seus soldos, as suas aposentadorias serão transferidos, segundo a legislação permite, para os familiares. Então, o soldo do Bolsonaro, que hoje está em torno de 13 mil reais, por exemplo, a aposentadoria militar dele, vai para Michele. Ele vai ser considerado um morto ficto. É um zumbi que, embora expurgado dos quadros das Forças Armadas, mantém o seu vencimento, só que transferido para o familiar, assim como todos os outros oficiais. Então, a gente tem essas idiosincrasias na legislação brasileira que vão manter o golpista dentro do Tesouro Nacional ainda, dentro dos cofres públicos. Mas aqui seria, como disse, um escárnio se o partido político, o PL, continuasse remunerando com mais de 40 mil reais um personagem que tentou golpear a democracia, tentou virar a mesa, conspirou contra o regime que assegura o funcionamento do partido. Então não tem lógica, não faz nexo, seria de fato um escárnio. Mas só que a aposentadoria segue, né? Faz sentido isso, professora Maria Hermínia? A gente recebe hoje aqui a professora Maria Hermínia conosco. Faz sentido essa aposentadoria? Que benefícios Bolsonaro ainda pode continuar recebendo? Isso do ponto de vista do nosso sistema político, né? Pois é, mas a gente não pode discutir nesses termos, eu acho. Existe uma legislação, né? Essa legislação pode ser mudada, então se a discussão é se a gente deve manter a legislação ou não. Ela existindo, tem que ser cumprida por qualquer um, né? E, obviamente, você não está pensando, vai fazer uma lei para resolver a questão do ex-presidente. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser pensada. Eu não sei quais seriam as consequências de você dizer que sempre que uma pessoa for condenada, a aposentadoria dela, os recursos que ela recebe de alguma maneira do Estado e que, né, sustentam, ou podem sustentar pelo menos parte da sua família, devem ser retirados. Eu não tenho opinião sobre isso. Eu gostaria de pensar a questão de uma maneira um pouco mais ampla e não... Todo mundo está muito irritado, com razão, não é? Com o que aconteceu, porque o que aconteceu foi muito grave, não é? Foi o primeiro atentado grave à democracia depois do regime militar. Está todo mundo muito irritado com o que aconteceu, né? Os que são democratas, né? Mas eu acho que essas questões a gente tem que pensar de maneira mais ampla e não só aplicadas ao presidente, ao general tal.
Vou Marechal colocar a cabeça no Floriano. lugar. Muito bom, professora, porque é isso, fica todo mundo alucinado e já quer acabar com tudo, que não sei o que, né? Isso é democracia, né? Muito interessante. Aliás, o filho do Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, até escreveu nas redes sociais a respeito desse corte aí do salário do PL, dizendo o seguinte: a suspensão das atividades partidárias de Bolsonaro foi algo obrigatório e não por vontade do partido. Se ele está arbitrariamente impedido de trabalhar, a lei determina isso. Agora é hora de permanecermos unidos. Enquanto eu estiver vivo, não faltará ao meu pai. Repito, é hora de ficarmos unidos, é o que diz aí Flávio Bolsonaro.